a maior tragédia aérea da história, envolvendo uma equipe do esporte, acontecia e chocava o mundo todo. O Rede Cabeças de hoje abre espaço para discutir esse assunto. Nós queremos falar sobre como essa tragédia impacta a vida de todos nós. Mas, além disso, queremos conversar também sobre a onda de solidariedade que se ergueu diante desse acidente. Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês da imprensa estão se sentindo, perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não, né? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos da imprensa que perdeu seus amigos, que perdeu aquelas pessoas que estavam lá narrando, levando alegria. Foi vocês que fizeram a carreira desses meninos, não só do meu filho. E para debater esse assunto, nós recebemos hoje aqui no programa Américo Santibanez, ele que é instrutor da Organização Internacional de Emergências Terrestres, Aéreas e Marítimas do Brasil, a OIDETAN. Recebemos também o professor Hidalgo José Sangalli, da Filosofia aqui da Universidade de Caxias do Sul, José Teodoro, nosso colega jornalista da Rádio São Francisco, e também Suzimara Trintinalha, psicanalista. Começo debatendo com vocês, Suzy. Um time jovem, cheio de garra, em plena ascensão, é vitimado nessa tragédia. Isso nos impacta a todos de alguma forma, né? Sem dúvida. Mexe também com a nossa mortalidade. Mexe com a nossa ideia de que a gente não tem garantias de nada. E o que acontece na nossa cabeça? Nós vamos nascer, crescer, envelhecer e morrer. E ali há uma perversão, né, dessa ordem. Então, isso impacta todo mundo. Outra coisa que eu acho que nos chama a atenção é que era um time que vinha vindo em 3 anos em conquistas que naturalmente não aconteceu com outros times. Por exemplo, eu sou colorada, né? E olha a nossa trajetória. Então, da Série D até a Série A, né? Isso. Então, assim, ó, eles estavam sendo um modelo, um exemplo para todo mundo. De fato, acho que muitas famílias ficaram também dizimadas. Isso tudo fez com que todo mundo pudesse se consternar, se colocar no lugar do outro. Que essa talvez seja o grande lucro, se é que dá para se colocar no lugar do outro, essa empatia, isso né, aí. Suzy? Professor Hidalgo, pegando até o gancho do que a Suzy fala, algo do time que era da cidade pequena, que teve essas conquistas aí, que estava em plena ascensão, do interior, que havia chegado na primeira divisão com times grandes, parece que é algo assim, a trajetória do herói, é o Davi contra o Golias. Eu acho que isso também nos pega por aí, né? Exatamente. É interessante observar que os traços daquilo que nós chamamos também contemporaneamente de tragédia, tem muitas semelhanças com aquilo que na Grécia Antiga falavam, né, no teatro, na poesia. Todo o drama do homem grego, tá, no fundo é o que você colocou, né, o drama do ser humano de dar-se conta que ele é finito. Tá? Então ele tem que reconhecer sua própria
enfim, possibilidade de que a qualquer momento ele pode interromper esse processo. E particularmente neste caso, quer dizer, tragédias ocorrem muitas, né, em diferentes locais, mas algumas delas têm algumas características ou são transformadas de um modo muito mais forte, muito mais imediato, o impacto é maior, e o exemplo desse grupo de pessoas, esse time de futebol, o modo como ele foi ascendendo, tá, e com a ajuda, claro, dos meios de comunicação, e hoje com essa facilidade que nós temos, né, da informação correr muito rapidamente, dá para dizer que a tragédia hoje, ou o aprendizado que nós podemos tirar de uma situação dessa, ela acontece na própria vida, no momento que se está vivendo, porque as notícias aconteceram muito rapidamente, foram se espalhando para o mundo inteiro. Então, o planeta inteiro vira um palco, não é mais apenas o teatro, né, o espectador vai e assiste com a hora programada. Aqui não, aqui a coisa acontece de um momento para o outro e as informações vão se espalhando e as pessoas vão tomando consciência disso. Né? Quer dizer, a sensibilidade, eu acho que é importante isso, a sensibilidade das pessoas vai aflorando esse tipo de sentimentos. Né? Pois é, Zé Teodoro, falando nessa sensibilidade toda e nessa informação que inundou, né? Inundou nossas telas, inunda nossas casas aí, nós perdemos talvez o maior número de colegas de uma vez só, né, Zé, da história. Isso também, às vezes a gente se sente um pouco imortal quando está fazendo uma cobertura e, na verdade, isso contradiz também, né, o fato que aconteceu. Sim. Aí, né? Eu não tenho dados de quantos jornalistas morreram numa ocasião só, como o que aconteceu na Colômbia, mas certamente, se não é a maior, é uma das maiores, né? Perdas num momento só de jornalistas. E também de jogadores é a maior tragédia aérea na história do futebol mundial. Do esporte, na verdade. Do esporte, né? Não só do futebol. Agora eu vejo assim, por exemplo, o trabalho da imprensa, a necessidade da informação e aí o serviço, prestar um serviço aos familiares, a todos, aquela ansiedade nossa de fazer esse trabalho, eu vejo dessa forma. Uma outra questão, às vezes um certo exagero em querer entrar dentro da pessoa, dos familiares e tirar de lá o sentimento e mostrar para os outros o que eles estão sentindo. Eu acho que a gente às vezes exagera demais nisso e faz com que, às vezes, invade privacidades, né, dessas pessoas que naquele momento elas precisam, sim, é um fato que tu não pode deixar de divulgar e tentar levar a maior informação possível, o mais rápido possível e contribuir da melhor maneira possível. Mas há que se respeitar um pouco o que as pessoas, as familiares estão sentindo nesse momento. Eu acho que às vezes a gente exagera demais nesse aspecto. Uma outra questão é tentar ser o melhor na cobertura. Às vezes nós cometemos esses erros de querer ser o melhor e às vezes me apossar do fato, sabe? E querer eu mostrar que eu vou levar a melhor informação, eu vou entrar nas casas de vocês, nos lares de vocês e eu sei do que está acontecendo melhor do que todos. Às vezes nós, imprensa, cometemos esses erros, mas é inegável que uma cobertura, e o professor falou bem, a questão hoje é tudo mais fácil, hoje você consegue dar um tamanho maior, às vezes, ao fato, e você ao mesmo tempo consegue criar uma sensibilidade maior do que se poderia no passado. Tudo isso que foi feito, as duas coisas foram criadas. É uma tragédia, 71 pessoas morreram, jogadores, comissão técnica, jornalistas e dirigentes. É grande a tragédia, mas hoje os meios de comunicação, através da tecnologia, tu faz com que às vezes fique maior ainda. Isso se dispersa muito, exatamente. Né? E outro aspecto que daí é o positivo é você conseguir sensibilizar o maior número de pessoas possíveis no mundo em função da facilidade que você tem hoje. Com certeza. Seu Américo, como é que o senhor avalia o resgate colombiano aí? Surpreendeu a gente até a questão da infraestrutura, a questão da solidariedade também do povo colombiano, né? O que o senhor achou do resgate em si? Olha, em si, uma das maiores qualidades do ser humano nesse momento é a solidariedade, tá? Como todos estavam falando, foi um impacto muito grande, tá?
Pero voltando à parte de resgate, foram muito eficientes. Se nota uma preparação eficaz, rápida, que impressionou até as pessoas na área de resgate. Tá? A eficiência na parte da saúde colombiana foi muito eficiente. A liberação foi todo em horário marcado e eles trataram de cumprir muito bem o propósito deles. Em um momento de dor, nós seres humanos não estamos preparados. Independente da área de psicologia, mas nadie está preparado para uma perda de tamanha magnitude. Nós já tivemos muitos acidentes e uma das maiores que me chamou mais a atenção até agora continua sendo a Boate Kiss, Santa Maria. Por a quantidade de pessoas que naquele momento sofreram. E nossa organização foi, naquele momento, pensamos de fazer uma coisa diferente, onde nós procuramos a educação para o desastre. Em preparação, primeiro que nada, o ser humano não está preparado para até um simples atropelamento. Quais são as medidas que elas têm que ser tomadas a nível de ser humano? Não existe faculdade, não existe alguma instituição que prepare para isso. Espero que nós, a nível de OIDETAM Brasil, como delegado, eu pueda contribuir na educação para desastre, porque o desastre é dividido em três, e este foi um desastre humano, por confiança. Em um momento assim, nós não podemos encontrar culpados. O desastre aconteceu, naturalmente que as autoridades competentes terão sua capacidade para averiguar que foi de fato. Que aconteceu, né? E responsabilizar as pessoas. Responsabilizar, entende? Ok. Seu Américo, eu vou pedir uma licença para o senhor. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, mas em seguidinho a gente volta falando sobre toda essa tragédia da Chapecoense e também sobre essa questão da solidariedade aí que acabou repercutindo no mundo todo. Daqui a instantes. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o programa Rede Cabeças, hoje debatendo sobre o acidente aéreo que envolveu a Chapecoense e como essa onda de solidariedade foi lançada pelo planeta afora. A nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com um colombiano, o Daniel Restrepo, ele que já foi intercambista aqui da nossa Universidade de Caxias do Sul, e nós conseguimos conversar com ele da cidade de Guacira, no interior da Colômbia, uma comunidade indígena, e ele fala sobre o quanto a Colômbia está chocada com o que aconteceu, quantas pessoas se envolveram também, essa questão da solidariedade que foi muito forte naquele país, olha só. Muitas expressões de solidariedade ainda continuam na Colômbia. Por exemplo, neste local bem apartado no norte da Colômbia, bem isolado no deserto, aqui cidades próximas como Cartagena, como Barranquilla, estão ainda presentes aquela tragédia do Chapecó na memória de todos. Também os comunicadores
estão muito chocados aqui na Colômbia pela situação. Se bem é certo que a mobilização do país inteiro foi maior que qualquer nenhuma no mundo, a esperança prevalece ainda na tragédia. As mobilizações continuam na Colômbia e as expressões de solidariedade no todo o país. Aí, o Daniel fala uma coisa interessante, que a esperança prevalece na tragédia, professor Hidalgo. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. É possível o renascer das cinzas aí, que nem a ave, a fênix? Sim. Aqui é um aspecto que eu acho que precisa ser sempre frisado, né? Tá? Essa ideia da esperança, isso mostra que apesar do ser humano, quando quer, pode se tornar o pior animal, tá? Quer dizer, cruel, pode matar, pode fazer coisas horríveis, mas também a esperança está exatamente aí, de que nós somos capazes não só de um gesto de solidariedade, mas também de compaixão. Tá? E essa tragédia, assim como outras, tem demonstrado isso. Quer dizer, uma prova cabal, tá, de que não está tudo perdido. Quer dizer, nós podemos continuar apostando no ser humano, na capacidade do ser humano de pensar no outro e não só assumir posturas excessivamente egoístas, individualistas. Aqui eu acho que uma das grandes lições, que pelo menos é assim que eu vejo, é que essa comoção mundial, ela, em primeiro lugar, mostrou que muita gente tem sensibilidade. Ou seja, ainda temos espaço para isso. E sem sensibilidade não é possível constituir aquilo que é condição primeira para uma consciência moral. Então, nós chamamos de senso moral na filosofia. Tá? Senso moral, tá? Sem sensibilidade não existe. Então, são aqueles sentimentos que surgem de indignação ou mesmo de compaixão. Isso é um primeiro nível. Mas quando as pessoas começam a perguntar o que fazer, por que isso está acontecendo, e vão atrás de perguntas, e algumas, inclusive, fazem ações para ajudar, né? Um socorrista faz isso. Não pensa, quer dizer, se é profissionalmente, mas mesmo que não seja profissionalmente, parece-me que algumas pessoas lá fizeram isso, foram lá e ajudaram. Então isso mostra, tá, que a pessoa já está num nível de consciência moral. O que me preocupa é as pessoas que não têm sensibilidade para isso. Pessoas que, quando vê o colega chorando por uma situação dessa, diz, mas está chorando por quê? Você não conhecia ninguém? Essas pessoas não eram tuas conhecidas, e por que você está chorando? Isso aí não é um problema teu. E isso é preocupante. Então, chorar faz bem. A dor, no fundo, desde o tempo dos gregos, a tragédia era uma forma de purgação, uma forma de purificação da alma. É um autoconhecimento, é um aprendizado. A dor também educa. Somos todos humanos, né, professor? Eu acho que a dor ensina isso, né? Exatamente. Pois é, José Teodoro. E é legal, é interessante, assim, no sentido de como o esporte e o futebol em particular é capaz de unir diferentes países, porque a gente viu a homenagem na Colômbia um dia depois, o quanto eles se organizaram para fazer essa homenagem, e na Europa, times grandes também, no mundo todo, fazendo, né? prestando as suas homenagens, né? Sim, o futebol é uma atividade que mexe muito com a paixão e, por conseguinte, com o sentimento das pessoas. É um campo, usando, né, a palavra campo no futebol, é um campo que tem muito espaço para a intolerância, para o confronto, né, para o ódio, mas é um campo também que tem muito espaço para a fraternidade, para a sensibilidade, né, e para a alegria, para o lazer. O futebol é isso, é tudo isso. O futebol expressa, lá nas arquibancadas, está ali, a sociedade está sendo representada ali, pelo comportamento do torcedor. Ora ódio, ora alegria, ora fraternidade. E essa tragédia que aconteceu, eu não quero aqui ser um profeta de dizer o antes e o depois no mundo do futebol. Mas eu acho que muita coisa, se dá para dizer coisa boa, mas eu acho que temos também que entender que tem coisas boas mesmo na tragédia. É essa sensibilidade que provocou o mundo, que o mundo todo se prontificou a fazer isso. Foram 13 mil sócios a mais, né? E vai, daqui para frente vai. Os jogos aqui para frente, o Brasileirão do próximo domingo vai ser emocionante.
as entradas em campo. O próximo ano também as competições. Daqui para frente o futebol vai ser, eu quero aqui, tomara que esteja certo, o futebol vai ter um outro tipo de entender ele. Da torcida entender, porque estávamos num momento muito pesado no futebol, muita intolerância. Né? E eu acho que alguma coisa diferente vai acontecer a partir de agora. Tomara que seja uma onda de solidariedades e não que uma marolinha. O futebol tem espaço para isso, né? Tem A gente espera isso. Seu Américo, é claro que a gente precisa se preparar, vocês estão com essa ONG aí tentando fazer todo esse trabalho. Até foi interessante que o senhor trouxe um cão, que ele é muito especial, ele ajuda no resgate. Claro, a gente espera não ter que passar por isso novamente, né? Não dessas proporções aí, mas essa ONG está preparada para lidar com esse tipo de acidente mesmo, né? Correto. Nós tivemos participação. Estamos vendo a imagem do cão aí, seu Américo. Gostaria que o senhor falasse sobre ele. Esse é o famoso Jack. Ele é um cão funcional, ele é um cão que presta muita confiança, só que ele está sendo preparado para um sistema, já ele trabalha, o sistema CASAR. Aquilo que é o sistema CASAR é a procura de vítimas soterradas, tá? Que em um eventual incidente, catástrofe, ele estaria preparado. Ele tem 5 anos e está em preparação. Ele pertence a uma instituição que se chama Centro de Treinamento Canino Vale la Neblina. Nossa sede está em Farroupilha, tá? E eles estão implantando esse projeto de ajuda, porque o ser humano sozinho também não... Ele tem uma ampla faro, tá? E com seu coordenador, César, e a Janaína, que faz parte, era a treinadora desse cão. Então, eu gostaria de apelar para instituições que gostariam de receber treinamento, porque nós temos que estar preparados. Nós já vivimos vários eventos adversos, vários desastres, e nunca se tomou uma providência. Bom, será que estarei preparado? O senhor acha, então, senhor Américo, que além do voluntariado, o que precisaria para que o Brasil pudesse dar uma resposta em casos como esse? Bom, esses desastres não estão dentro de nossa visão. Esses desastres acontecem em frações. Nunca estaremos preparados para um desastre, mas existe a possibilidade de começar isso nos colégios, tá? Não é só dessa magnitude de desastre, eu me refiro a uma queda, começando dali, tá? E os colégios não estão preparados. Não podemos... Dou simples exemplos da Boate Kiss. Se muito hubiessem estado preparados na prevenção, tanto de incêndio, atendimento pré-hospitalar, muitas vidas se podiam haver poupado. As universidades têm sua faculdade de enfermagem, faculdade de medicina, mas não prepara para desastre. Tá? Eu falo como enfermeiro, eu sou enfermeiro, e vi essa lacuna muito grande. E alguém tem que tomar ou ajudar para prevenir esses futuros desastres. E começa na escola, no ensino fundamental, com pequenas ações. Com certeza. Que bom que surgiu essa ONG aí. Suzy, vou terminar contigo o programa, estamos chegando ao fim, infelizmente, aí. Como é que fica para os sobreviventes? Eles receberam toda essa parte psicológica, o senhor Américo estava colocando que o pessoal foi para Chapecó também, as psicólogas da ONG, da OIDETAN, que ele representa. É possível a cidade se reerguer? É possível esse time se reerguer? O que fica dessa solidariedade aí para todos nós? Realmente, o sobrevivente ele tem uma ambivalência nos sentimentos, porque ele tem alívio, mas ele tem culpa também de ter sobrevivido. Isso também perpassa pelas famílias.
Eu acho que esse tipo de incidente justamente acontece para que a gente possa emergir o nosso lado humano. Acho que a gente estava no meio que no piloto automático, a gente está, e de vez em quando parece que precisa um sacudão para a gente ver que realmente a gente tem que se importar com o outro, as questões empáticas. E eu acho que sim, eu acho que não só Chapecó, como a própria Santa Maria e vítimas também dos acidentes que a gente considera como o da TAM, o da Gol, recentemente fez 10 anos, eu vou dizer, não tem como isso ser apagado, mas tem como a gente elaborar cada dia e principalmente que se nós temos essa solidariedade, se nós temos essa empatia que faz com que eu dou meu ombro, eu divido a dor do outro, nos parece, aspas, né, nos parece mais fácil de encarar. Eu acho que esse lado humano, acho que professor coloca muito bem, ele emerge e a gente vê que é uma minoria que tem esse outro lado, o lado escuro, né, o lado da violência. Hoje, com essa tragédia, na minha ótica, ficou assim, nós temos uma quantidade gigante, sim, de amor dentro de nós, e, infelizmente, ele parece que vem só por conta do sofrimento, através do sofrimento. Mas que bom que ele vem ainda. Que bom que existe amor, que bom que existe solidariedade acima da tragédia. O Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua audiência. Até a próxima.